Uma boa noite a todos. O meu nome é Letícia. Hoje sou eu a responsável pela palestra da noite. É uma honra e também... fugiu a palavra. Não dificuldade, mas sim responsabilidade muito grande. Nós, até o ano passado, a gente abordava o Evangelho segundo o Espiritismo, que eram as passagens bíblicas, orientadas através dos Espíritos. E esse ano nós resolvemos mudar, para dar um pouco mais de esclarecimento, tanto para quem faz a palestra, que não é fácil, como para quem aí, como vocês estão ouvindo. Primeiramente, eu queria pedir que todos desligassem os celulares, porque isso vem incomodando com frequência. Quando nós chegamos aqui, nós viemos buscar o tratamento energético já existente na casa. Então nós não precisamos de uma outra interferência energética. Então, para que possamos nos concentrar, para que possamos receber, é lógico que a espiritualidade não vai deixar de nos tratar só por causa de um celular. Mas às vezes incomoda também o nosso vizinho do lado, Então vamos pensar no coletivo e fazer a nossa parte. Então eu peço, ou coloca no modo avião, seu Bertolucci, ou se não, desliguem, por favor. E hoje a palestra é o capítulo 3 do Livro dos Espíritos. E o capítulo 3 ele vai falar sobre a criação, a nossa criação, a criação do planeta. Quando Kardec começou a fazer a codificação, ele começou através do estudo do magnetismo, através das mesas girantes. Então faziam-se perguntas, e através da magnetização dos espíritos, as mesas girantes acredito que todos conheçam. Então tinha um lado sim, o outro não, letras e números. E os espíritos, através da energia, do magnetismo, eles iam respondendo. O espiritismo, ou seja, o kardecismo, recebido o nome de Allan Kardec, ele é uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico. Quando a gente fala de cunho filosófico, a gente vai pensar na evolução do ser humano, do espírito, através de todo um cunho filosófico. E a doutrina espírita acredita em reencarnações, em vida após a morte. Quando a gente pensa em espírito, nós pensamos em energia. Então todos nós, quando desencarnamos, voltamos a ser espíritos. E nunca deixamos de ser. Somos energia. Quando reencarnados, energia e matéria. Tudo se iniciou no início do século XIX e passou a estudar assuntos relacionados ao espírito, à criação e à desmaterialização. É um conjunto coerente de ideias fundamentais que foram transmitidas, ensinadas através da crença, através de um sistema, e hoje nós estamos conseguindo comprová-la através da ciência. A função de uma doutrina, ela não é proibir, ela não é negar, ela não é coagir, ela é orientar. Por isso é uma filosofia. Ela aclara pontos. Então, através delas, nós temos várias respostas. Ela dá novos parâmetros. É como se a gente tivesse a visão fechada e a partir do momento em que nós começamos a conhecê-la, isso vai se abrindo, vai se expandindo. Mas esse esclarecimento só vem a partir do momento em que nós nos colocamos à disposição, a abrir a mente e seguir novos caminhos. O Espiritismo ele tem 3 preceitos fundamentais, A evolução do espírito através da reencarnação, a existência de vida em outros mundos. Então os alienígenas, que nós conhecemos como alienígenas,
eles existem? Sim, eles existem. Somos nós ainda que desconhecemos as suas características e as suas funções. E também o Espiritismo, ele vem nos auxiliar na prática mediúnica, mas não como forma de amedrontamento, e sim como forma de comunicação entre os seres vivos e aqueles que já se foram. Como nós temos a certeza disso? A saudade. Quem nunca perdeu um ente querido e gostaria sim de acreditar numa existência após a morte? Porque seria muito egoísmo nosso acreditar que o corpo morreu e acabou. Não existe mais nada. Ou, não falando mal de outras religiões, tá? Mas cada um conforme a sua evolução, ou que o corpo faleceu, morreu e todos vivem no paraíso, tá? Não é recriminando, é cada um na sua, conforme a necessidade da sua evolução. O Espiritismo é uma ciência de observação, é uma doutrina filosófica. Ele faz compreender. E dentro desse capítulo, nós vamos dar início à criação. Então, nós vamos abordar 3 temas. Durante o mês de fevereiro, tem outros palestrantes também que vão dar continuidade a esse tema, tá? A esse capítulo. Hoje nós vamos ver a formação dos mundos, a formação dos seres vivos e o povoamento na Terra. Eu não vou falar que eu sou uma expert nesse assunto, tá? Como palestrante aqui, até falei para o Wagner hoje, eu estou em aprendizado. Quando eu tinha 12 anos, eu já frequentava um outro centro, né? Porque a minha família é espírita, até contei agora para o Wagner, ele deu risada. E eu sempre participei, eu ia de segunda a segunda no centro e sempre participei dos estudos. Livro dos espíritos, livros dos médiuns. E eu, na minha plena juventude, né, novinha de tudo, pensava sentada lá, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Até na época era o falecido Dr. Roberto, lá do Caminho da Verdade, ele falava e ele explicava. E eu olhava assim e falava, meu Deus, depois de 30 anos eu descobri, eis-me aqui hoje dando palestras. Então tudo tem uma função, tudo tem uma necessidade, tá? Preciso de mais 100 anos para aprender e para passar isso daqui. Não é fácil. Mas também não é difícil não, viu? A gente só precisa tentar. O universo, quando nós pensamos em universo e em Deus, a gente sempre tem a imagem de uma figura, de uma pessoa. Mas quando nós ampliamos a nossa mente, a gente começa a compreender que dar características e formas a determinadas coisas e até mesmo a Deus, ele fica irrelevante. Não é palpável, não é imaginável. E quando nós pensamos no universo, até hoje, através da ciência, telescópicos, estudos, a gente, até eu separei as imagens, no fim eu esqueci o pendrive. Pega lá, digita no Google universo, você vai ver uma figura mais bonita que a outra. E daí vem assim, quem criou tudo isso? Como tudo isso foi criado? O Livro dos Espíritos, ele é muito interessante porque eles são sequências de perguntas que Allan Kardec distribuiu a vários médiuns, a mesma pergunta, e todas aquelas que tiveram a mesma resposta, ele reuniu e codificou o livro. O universo é uma infinidade de mundos, de galáxias, que vemos e que não vemos, coisas que nós ainda não conseguimos nem alcançar e nem compreender, com seres animados e inanimados, e com astros em movimento. Quando se iniciou a formação dos mundos, através da condensação da matéria, disseminada pelo espaço. Quando a gente pega e imagina uma pele, quando a gente estuda lá me pergunta o ano, tá? A gente sabe que a pele é um conjunto de células, é uma reunião de células, certo? O nosso corpo é uma reunião de células. Então o espaço não é diferente. Ele é uma reunião de células. É uma reunião de também fluido cósmico universal.
E como se iniciou a criação do homem, do mundo? Através de germes, que depois veio a ser comprovado a existência dele com a criação do microscópio. Então, o que acontece? Conforme a evolução e o período de cada ser, foi se desenvolvendo cientificamente meios para que comprovasse tudo aquilo que já nos foi passado em 1857, eu acho que foi o Livro dos Espíritos, da minha colinha, é isso mesmo, em 1857. Então, o que a espiritualidade faz? Na época de Jesus, foi dado a informação que aquele período conseguia compreender, e através dos outros profetas anteriormente, e conforme foi se passando o tempo, a espiritualidade e Deus foi nos dando a oportunidade de obter novos conhecimentos. Como? Através de obras, através de estudo, desde Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, e até os novos médiuns de hoje, até os novos estudos de hoje, que vem nos orientando na formação, nas pesquisas, nas descobertas da criação. Chico e Divaldo, eles têm vários livros que nos informam sobre isso. Tem Evolução em Dois Mundos, a minha colinha aqui de novo. Tem A Transição Planetária, de Divaldo Pereira Franco. Tem várias obras de André Luiz, até hoje um filme dele está no cinema, né? Tem Emmanuel, conta em toda a sua trajetória, através de Chico, as histórias de Jesus Cristo. E também tem, através do André Luiz, um livro chamado No Mundo Maior. Tem muito mais obras que vão nos mostrar e vai nos ajudar a esclarecer as nossas dúvidas. Tudo isso, toda essa formação, ela ocorreu através da orientação divina. Quando nós imaginamos o planeta Terra, nós já descobrimos que o planeta é redondo. Antigamente tinha aquela linha, né, aqueles desenhos do Pica-Pau, onde o planeta assim, ele era só numa forma horizontal. Aí o mocinho ia lá e olhava, né? Mas não. O estudo vem nos auxiliar e descobre que o planeta é redondo e que ele gira através do Sol. E quando nós pensamos assim, de onde viemos? Não existíamos antes? Viemos de outro planeta? Quem acha que sim? Quem acha que não? Que se iniciou a evolução sua no planeta Terra? Sim, nós viemos de outros lugares, tá? E talvez esse outro lugar mais evoluído que a nossa existência hoje. Exilados de Capela, existe um livro. Quem quiser estudar ele, vai observar toda a trajetória. Um livro interessante é Transição Planetária. Tem duas obras já de Divaldo. Tem o livro número 1 e o número 2, eu não me lembro, que até está com meu pai. E o planeta Terra, através da condensação da matéria disseminada pelo espaço, foi nos auxiliando através do momento para evoluir. Quando a Bíblia fala que Deus criou o mundo em 6 dias, não foram em 6 dias, e descansou no 7º. Esses 6 dias, eles foram períodos. Uma gestação de uma criança não demora 6 dias. Para essa organização celular, para todo o desenvolvimento da matéria ocorrer, demoram-se 9 meses. Agora, você imagina a criação de um planeta. Não foi criado em 6 dias. Isso é o que a tradução da época nos veio a nos dar a informação. Mas foram períodos longos, para que toda essa condensação da matéria se reunisse e, através da orientação divina, criasse o planeta, o local
necessário para que o homem conseguisse também evoluir. Deus renova os mundos, como também nos renova, através das reencarnações. Será que o planeta Terra vai ser o único planeta que nós vamos continuar a nossa evolução? Depende da nossa evolução moral, depende da nossa evolução espiritual e da nossa necessidade. E daí nós perguntamos assim: quando a Terra começou a ser povoada? E os espíritos respondem que no começo tudo era um caos, os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram os seres vivos, apropriados ao estado do globo, conforme a criação divina, no momento certo, nós aparecemos, seres vivos, conforme a nossa necessidade, no nosso período, para que a nossa evolução acontecesse. Cada espécie se reuniu e se multiplicou, gerando novas raças, gerando novas espécies. Os elementos orgânicos, antes da formação da Terra, aonde eles estavam? Eles estavam em estado de fluido pelo espaço, entre os espíritos ou em outros planetas, aguardando a formação da Terra para uma nova existente, sobre um novo globo. Para isso aí, nós vamos entender o princípio vital, existente no fluido cósmico universal. O que acontece? O fluido cósmico universal, dentro dele existe o princípio vital. E quando ele se une na matéria, ele dá vitalidade. Aí nós passamos a ser seres orgânicos. Quando existe uma geração espontânea, é que existe só uma célula, que são um exemplo das plantas, né, dos minerais, dos minerais, as plantas são orgânicos. Nós, seres humanos, nós somos pluricelulares. Então, através de várias células, de um outro ser, nós conseguimos gerar a vida. O Livro dos Espíritos, ele deixa claro que para a descoberta da criação, Deus colocou limites na nossa inteligência. E Ele, nosso Criador, tem os seus mistérios. Então, a cada passo que a ciência vai evoluindo, vão se descobrindo novas orientações. Através da investigação, nós vamos tendo descobertas, mas não achem que nós vamos descobrir tudo, porque daí não teria graça. Deus não nos fez para saber aquilo que Ele faz, porque Ele faz aquilo que é necessário para a nossa evolução, para a nossa existência. Nós nascemos, nós crescemos, nos reproduzimos, alguns sim, né? Outros não, enfim. E vamos todos morrer. Mas a matéria, o espírito, ele não morre. O espírito, ele vive para sempre, sempre para a evolução. Quando Deus nos cria, Ele nos cria cada um com uma diferença, cada um com uma especialidade, com órgãos, na sua formação, todos iguais, mas diferentes. Para isso precisamos evoluir. Por isso que às vezes passamos por algumas dificuldades, até físicas, para que possamos compreender a real necessidade da nossa reencarnação. Quando temos obstáculos aqui na Terra, tenha a certeza que sim, é obra divina e que não é castigo,
e sim evolução, e sim oportunidade de aprendizado para que nos tornemos seres melhores. Quando nós pensamos em povoamento da terra, a gente pensa em Adão, né? Eu principalmente quando tenho alguns problemas femininos, aí eu culpo a Eva, viu? Porque ninguém mandou ela morder a maçã. Enfim, quando nós pensamos no povoamento, nós vemos que cada um está aonde precisa. E quando Deus nos criou, Ele criou lugares diferentes. Um mais frio, outro mais quente, outro muito mais quente. E cada um está no lugar aonde precisa, através das diferenças físicas e das diferenças morais. Por isso existem várias raças com crenças diferentes. Se pegarmos o povo de Israel, é um povo muito radical. Mas qual a necessidade? A necessidade que esse povo tem, conforme a evolução espiritual dele. A espécie humana começou, o Livro dos Espíritos nos faz a pergunta, Allan Kardec faz a pergunta aos espíritos: a espécie humana começou por um só homem? Não, aquele que chamais de Adão não foi o primeiro, nem o único que povoou a terra. Adão viveu mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo e foi um dos que proveram em certo país após um grande cataclismo que modificou a superfície do globo. Então, como vemos, o Livro dos Espíritos já nos informa que Adão, sim, ele existiu, mas ele não foi o único a povoar a terra, tá? Ele existiu durante um período. O Livro dos Espíritos também fala da época de Noé, tá? Das espécies, mas daí aprofundar muito, e o meu conhecimento não é para isso. O meu conhecimento é outro. Daqui 10 anos a gente volta a conversar, tá? A criação foi um projeto de engenharia divina, que a ciência ainda não encontrou a explicação na matéria, e o espiritual é essencial na sua criação. Quando eu ouvi essa frase, eu falei assim, eu vou anotar para falar, porque isso nos traz muitas respostas. A criação foi um projeto de engenharia divina, uma engenharia perfeita, que a ciência não encontrou ainda a explicação necessária, porque Deus tem os seus mistérios. E o espiritual é essencial na sua criação. É o recado humilde de uma palestrante inicial. É a minha palestra de hoje, que foi de muito aprendizado para mim. E leiam o capítulo 3, para que na semana que vem o próximo palestrante dê a continuidade. E quem lê já tem um registro, então vai conseguir obter novas respostas. Uma semana de muita paz, de muita luz e de evolução, que é aquilo que Deus nos proporciona a cada momento. E sejam todos muito bem-vindos sempre. Muita paz.